Olá, que a paz do Senhor seja sobre você, sua vida e sua casa. Hebreus capítulo 11. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Todos os capítulos do livro de Hebreus fala da fé, fé que venceu reinos, fé que venceu tempos, fé que venceu fogo, espada, reinos, reis, fé imbatível, inabalável, fé viva. Aqui está a galeria dos heróis da fé. O livro de capítulo 11 de Hebreus. Como disse Leonard Ravenhill, quando nós lemos esse capítulo, eu até então não tinha tentado, me passei a observar depois que ouvi falar que nós temos todas as armas hoje possíveis e disponíveis. Mas quando esses heróis da fé passaram pela terra, eles não tinham uma Bíblia na mão, perfeita, completa, poderosa. Eles estavam escrevendo-a sem perceberem cada passo que davam. Então eu quero falar um pouquinho sobre a fé. A fé e a esperança andam juntas, não tem como separar, não tem como desassociar a fé da esperança, a esperança da fé. Elas andam juntas. E as mesmas coisas que são objeto da nossa esperança são também objeto da nossa fé. Não tem como separar um do outro. É uma firme persuasão e expectativa de que Deus realizará tudo o que Ele nos prometeu em Cristo Jesus. Coisas que se esperam. Isso é a fé. É a firmeza, é a certeza, é a convicção de coisas que se esperam, sem ver, sem existir. Mas pelo poder da fé, conseguimos trazer a existência no santo nome de Jesus. Aleluia! Esta persuasão é tão forte que dá à alma um tipo de possessão e expectação de que Deus realizará tudo. Esta persuasão é tão forte que dá à alma um tipo de possessão e presente fruição dessas coisas, dando-lhe uma subsistência na alma pelos primeiros frutos e antecipações deles, de forma que os crentes, no exercício da fé, são cheios de júbilo indizível e cheios de glória. A fé demonstra aos olhos da mente a realidade das coisas que não podem ser discernidas pelos olhos do corpo. Que Deus possa nos dar uma fé que enxerga além das paredes, além do natural. Aquela que Paulo escreveu aos Coríntios dizendo: bem-aventurado o homem que não anda por vista, pelo que está vendo, contemplando, mas bem-aventurado o homem que anda por fé. Que o Espírito Santo nos faça andar por fé em nome de Jesus. A fé demonstra aos olhos da mente a realidade das coisas que não podem ser discernidas pelos olhos do corpo. A fé é a firme aceitação da alma, da divina revelação e de cada parte dela.
e confirma com seu selo que Deus é verdadeiro. A fé foi projetada para servir ao crente no lugar da vista, por isso que é melhor andar por fé e ser para a alma tudo o que os sentidos são para o corpo, a fé. Eu estava lendo agora à tarde sobre George Miller, considerado ou chamado o apóstolo da fé do século XIX. George Miller nasceu em 1805 e converteu-se verdadeiramente aos 20 anos. A partir de então começou a se dedicar a Deus e a sua obra. A sua biografia diz que esse homem chamado George Miller leu a Bíblia 200 vezes, 100 de joelhos. É um homem que se dedicou à leitura da palavra. Então, ele é considerado o apóstolo da fé do século XIX. Ele decidiu viver na prática o evangelho de Cristo e abriu mão de tudo dessa terra para viver da fé absoluta. Então, se formos ler aqui todo o livro, pela fé Abraão, ou pela fé, versículo 4, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o tomou para si. Pela fé, a Bíblia diz que Abraão alcançou que Deus recebesse o seu sacrifício. E aqui vai uma história longa. Abraão, pela fé, sendo chamado, obedeceu, indo para o lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viu, temeu, e para a salvação de sua família preparou a arca. Pela fé, aqui vai dando uma lista de todos que venceram pela fé. O versículo 13 diz: todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos e forasteiros. Pela fé, Abraão viu a cidade gloriosa, maravilhosa, que os santos hão de morar eternamente. Então, tudo pela fé. Vitória pela fé, conquista pela fé, crescimento pela fé, tomar posse pela fé, avançar por essas nações pela fé, ganhar almas pela fé, tudo é por fé. Paulo chega a dizer que até um copo com água, se tomarmos, não for por fé, é pecado. Que Deus nos dê essa fé viva, poderosa, operosa, esta fé que também é um dom. A Bíblia diz que existe o dom da fé. Fé para ver o paralítico andar. Fé para ver o céu abrir. Fé para ver uma nuvem do tamanho da mão de um homem e dizer, e mandar avisar para preparar, porque vai chover muito. Fé para ver uma mulher do fluxo de sangue ser curada, um cego Bartimeu ver uma prostituta ser transformada. Que Deus nos gera essa fé. Os discípulos foram expulsar um demônio, não conseguiu. Jesus os repreendeu dizendo: até quando estarei convosco, homens de pequena fé? Falta fé. Então eles disseram: Senhor, acrescenta-nos a fé. Ora, amados, que Deus possa aumentar a nossa fé, acrescentar a nossa fé. Alabacheca talamassura balabarras. Falta muita fé em nós. Que Deus nos dê uma fé viva para suportar até o grande dia. Então, George Miller foi considerado o apóstolo da fé do século XIX. Assim que o Espírito Santo conta as incríveis proezas que Deus fez por intermédio dos homens que ousaram viver e confiar unicamente em Deus,
Foi no século XIX que Deus acrescentou a seguinte lista: pela fé, George Miller levantou orfanatos. Segundo a história desse homem, diz que ele sustentava um orfanato com mais de 5.000 crianças e adolescentes, dia a dia, sem recursos, sem angariar recursos, pela provisão de Deus diária. Um certo dia diz que estava todo mundo sentado na mesa para tomar café e não tinha um pão. E alguém perguntou: não tem um pão para servir essas crianças? Ele diz: Deus proverá. De repente chega caminhões na porta daquele orfanato dizendo que os pães tinham queimado e precisavam doar a algum lugar. E doou então pão para matar a fome de todos aqueles moços e moças. E assim foi por muitos anos no seu orfanato. Alimentou milhares de órfãos. Pregou a milhões de ouvintes ao redor do globo e ganhou multidões de almas para Cristo. Um homem que verdadeiramente decidiu viver dia e noite da fé e para a fé num Deus Todo-Poderoso. Você está vivendo muito de você mesmo. Você está vivendo muito da confiança na terra e nas coisas da terra. Você está confiando muito nos empresários da terra, nos homens endinheirados da terra. Passe a confiar mais em Deus. Passe a acreditar mais na provisão de Deus. E vamos ter resultados surpreendentes em nossa caminhada. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, pela fé, nós conseguimos trazer à existência aquilo que não existe. Que o Senhor Deus possa gerar uma fé viva, uma fé ativa, uma fé de ver o invisível, de acreditar que o Senhor Deus vai trazer à existência aquilo que não existe pelo seu poder. Que o Espírito Santo gere fé em nossos corações. Se possível, o dom da fé para vermos depois das paredes, depois das montanhas. Deus te abençoe. Ande por fé, não ande por vista. Quem anda por vista vai ver poucas coisas. Quem anda por fé vai ver o céu aberto e a manifestação de Deus no impossível, no possível, no invisível, no dia a dia. Ande por fé, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Abraço.